O Flamengo ficou com o vice-campeonato mundial num roteiro daqueles mais cruéis possíveis com o torcedor, né? Vamos falar sobre isso, mas antes, aquele ritual de sempre, deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele seu amigo que gosta de futebol. Bom, rapaziada, acho que já deu pra perceber, minha voz não tá das melhores, tô num processo de sinusite, mas não dava pra não gravar vídeo hoje, né? Cara, vamos lá, vamos por partes. São muitas coisas pra falar, tá? Um jogo de prorrogação, pênaltis, então muitas coisas pra falar. Vamos começar do começo, né? O primeiro tempo do Flamengo, que vi muita gente criticando, e eu achei a estratégia do Filipe Luiz e a estratégia do Flamengo no primeiro tempo boa, tá? Boa. Acho que o Flamengo tem 10 minutos bem problemáticos, né? Que o Flamengo é amassado pelo PSG, e o Rossi comete uma besteira de não deixar a bola sair, e o PSG abre o placar, mas o VAR corrige e vira um escanteio, mas uns 10 primeiros minutos do Flamengo muito, muito ruins, né? Bem preocupantes. Depois disso, o Flamengo leva o jogo da forma que você tem que levar contra um time que tem um investimento 10 vezes maior que o seu, contra um time que vale 10 vezes mais que o seu, e contra o grande campeão da Europa. O Flamengo leva o jogo da forma que tem que ser levado. O Flamengo fazendo muitas faltas no meio campo, um Flamengo que toda e qualquer oportunidade de bola na área fazia, né, com faltas e escanteios, um Flamengo que arriscou de longe, um Flamengo que se defendeu muito mais do que atacou, mas é como você tem que jogar se você quer ter uma chance de vitória maior. E o primeiro tempo do Flamengo era muito bom. E você via que levava o PSG, sim, a uma frustração de não sair o gol. Mas aí, já aos 37, 38 minutos, o Doué recebe uma bola na ponta, cruza, o Rossi falha e o Kvara abre o placar. O Rossi falha no lance, tá? O Rossi falha no lance. É uma decisão difícil de ser tomada. Ele poderia ter ficado e esperado para tentar defender a finalização. Mas quando ele sai, ele tem que fazer algo melhor, né? Ele até amortece a bola pro Kvara chegar mais inteiro nela e botar pra dentro, PSG 1-0. Mas era um bom primeiro tempo do Flamengo, tá? Bom primeiro tempo do Flamengo. Na minha opinião, o PSG é melhor. Óbvio, o PSG foi melhor no jogo, gente. Isso é fato. Como vai acontecer todas as vezes, né? Pro sul-americano vencer o europeu, precisa de muitos elementos que o Flamengo teve nesse jogo, mas que no final não foram suficientes, tá? Na segunda etapa, o Flamengo melhora, e nitidamente por precisar de um gol, né? O Flamengo vai mais ao ataque. Chega ao gol de empate num pênalti sofrido pelo Arrascaeta, que o VAR recomenda a revisão. Pênalti bem marcado, não tem nem que debater, né? O Arrascaeta sofre o pênalti do Marquinhos, o Jorginho empata. E aí, cara, o segundo tempo, a reta final, é um negócio assim... o Flamengo vai segurando, vai cozinhando o jogo, vai fazendo o que tem que ser feito. E já aos 85, o Flamengo tem um contra-ataque com Plata, que pra mim ali é a bola do jogo, de fato. O Flamengo poderia ter vencido no tempo normal, porque o Flamengo tem um contra-ataque com Plata. E aí, cara, o Plata arranca atrás do meio-campo, sabe? E o Pedro, ele escolhe não arrancar. Ele escolhe parar pra receber a bola, onde pra mim era um lance claro que ele deveria fazer o facão. Tentar atacar a área pra ter uma chance maior de gol. E aí ele espera, recebe a bola do Plata, chuta já de primeira, a bola desvia, vira um escanteio. Nesse escanteio, a bola fica viva dentro da área e ninguém consegue chutar. Então é uma sensação de que o Flamengo poderia ter vencido o jogo ali, né? Depois, claro, o PSG teve a chance mais clara, que foi com o Marquinhos, no último lance do jogo. Outra falha do goleiro Rossi, né? Que sai muito mal do gol e não afasta de soco, tenta encaixar a bola fica viva dentro da área. O jogador do PSG consegue cruzar e o Marquinhos, debaixo do gol, só faz ele acaba tirando, né? Poderia ter vencido o jogo ali o PSG também. Então é muito um jogo de detalhe. E na prorrogação, o Flamengo fez um bom primeiro tempo de prorrogação e um segundo tempo de contenção de danos para tentar levar para os pênaltis. Vamos falar sobre atuações individuais e substituições. Vi gente reclamando de que o Filipe Luiz tirou o Jorginho, tirou o Arrascaeta, que são batedores de pênalti. Gente, pelo amor de Deus, né? O Flamengo não tinha mais perna. O Flamengo, 80 jogos no ano, jogando contra o melhor time do mundo, um time que marca a pressão muito bem, um time que corre o campo inteiro. O Flamengo precisava de perna, né? Tinha que trocar mesmo, não tinha o que fazer. Óbvio que faz falta e fica marcado, não teve um Jorginho na disputa de pênalti, não teve um Arrascaeta, que são caras de confiança dos pênaltis. Mas acreditar que esses caras iam jogar 120 minutos é loucura. O Jorginho ainda tinha amarelo. Então, assim, eu não reclamo absolutamente nada das substituições do Felipe. Pelo contrário, acho que em todas ele acertou. Em todas o Flamengo melhorou. Em todas o Flamengo sobreviveu. O De La Cruz fez uma partida absurda. O Saul, pra mim, fazia um bom jogo. Até perdeu o pênalti. O Cebolinha entrou bem. O Lino foi a última substituição. Foi bem.
O Pedro eu não gostei muito, mas ele conseguia, às vezes, fazer um pivô e fazer com que o Flamengo sofresse menos pressão, apesar de, repito, para mim, a grande chance do jogo era para ele ter feito aquele facão, ele não fez. Voltando de lesão também é complicado. Mas em todas as substituições, o Felipe manteve o time do Flamengo vivo, com pernas, com fôlego. E chegou no mais perto que um time sul-americano pode chegar, que é levar a decisão para os pênaltis. Sobre atuações individuais, para mim a partida do Rossi é muito ruim. Muito ruim. Péssima, eu acho que ele foi o que destoou um pouco mais do time. Todo mundo sabe que eu não sou o maior fã do Rossi. Reconheço muitos méritos que ele teve no ano do Flamengo, muito importante para o Flamengo conquistar tudo o que conquistou, mas ele fez uma partida ruim. Não só pela falha no gol, não só por ter saído muito mal no último lance, que poderia ter sido o gol do Marquinhos, mas principalmente pelo que ele é melhor. O jogo com o pé do Rossi foi muito ruim. O Rossi teve 54% ou 56% de aproveitamento dos passes certos, cara. É muito pouco para um goleiro do nível dele com o pé. Assim, 54%, 56%, cara, é basicamente 50%. Ele acertava um passe e errava o outro. E aí, até nos erros, o Rossi jogava a bola às vezes para a intermediária do Flamengo. Ele não conseguia jogar a bola mais para longe. Às vezes ele ia dar um chutão e o chutão ficava curto. E já gerava uma oportunidade para o PSG. Muito mal com os pés. Entendo que o Rossi nunca enfrentou um time no mundo que faça uma pressão como faz o PSG. Então é mais difícil para ele jogar com o pé. Mas um jogo dele muito errático, muito ruim. E para mim ele foi o pior em campo pelo Flamengo. Poderia ter sido o herói dos pênaltis, e aí eu falaria a mesma coisa, mas falaria que o roteiro foi para ele e tal, mas o roteiro não foi para ele, o roteiro foi cruel com o Flamengo. Vi gente criticando que o Léo Ortiz não quis bater, pelo amor de Deus, acho loucura. O Léo Ortiz fez uma partidaça, salvou um gol em cima da linha. O Léo Pereira fez um baita jogo. O Alexandre e o Varela, dois monstros nas laterais do Flamengo. O Alexandre, cara, é loucura o que o Alexandre joga e não é comentado. Acho bizarro isso, ninguém comenta como o Alexandre é tão bom jogador em alto nível, né? Partidaça do Jorginho, partidaça do Pulgar. E aí a gente vai chegar no ponto que o Arrascaeta não consegue jogar contra o europeu, não faz bons jogos contra o europeu. Eu tô falando isso aqui desde o jogo contra o Chelsea, cara. Assim, isso tá nítido pra todo mundo, que o Arrascaeta não tem um bom jogo contra o europeu na carreira ainda. Isso vai me dar o quê, cara? Pô, o Arrascaeta, ele não precisa disso pra fazer o que ele faz no Brasil, que é 20 gols, que é 20 assistências, que é ser o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, ser um dos melhores da Libertadores, ser o melhor jogador do Flamengo no ano, ser o melhor jogador do futebol brasileiro no ano. Ele não precisa jogar contra o europeu para isso. Mas é claro, quando chega lá, ele não conseguiu desempenhar ainda. E talvez nunca consiga, porque ele de fato tem uma rotação um pouco mais abaixo. Mas isso não muda nada, gente, pelo amor de Deus. Agora, crucificar o cara por isso, aí é loucura. Acho bizarro. Muita gente não gostou da partida do Bruno Henrique. Pra mim, uma partidaça do Bruno Henrique também. Correu demais, se dedicou ao máximo possível na marcação. E pra mim, o melhor em campo foi o Plata, tá? Que eu me surpreendi quando ele foi escalado, mas é uma partida, assim, absurda, puxou contra-ataque, deu o máximo possível dele e marcou demais. Para mim o Plata foi o melhor em campo pelo lado do Flamengo. Então o Flamengo fez tudo possível, que é chegar o mais perto, levar o europeu ao seu limite e levar a disputa para os pênaltis. E por que o roteiro é cruel com o Flamengo? Porque naquilo que o Flamengo e o flamenguista talvez fosse mais confiante, que era a disputa dos pênaltis, o Flamengo foi pior. O Flamengo foi muito pior que o PSG nos pênaltis. E aí é preocupante, sabe? Porque até a informação da Clara Albuquerque, que ela postou no Twitter, dos últimos 15 pênaltis contra esse goleiro, o Safanov, do PSG, ele tinha nenhuma defesa. E aí, de 5, ele pegou 4 nos pênaltis. São coisas assim que é difícil explicar, cara. E é óbvio, gente, pelo amor de Deus, é óbvio que a gente vai falar aqui que as cobranças do Flamengo foram muito ruins. A cobrança do Saúl é ruim, a cobrança do Pedro e do Léo Pereira são horríveis, e a cobrança do Luiz Araújo também é muito ruim. Mas, cara, o cara pegou 4 pênaltis seguidos, irmão. Tem muito mérito do cara ali, tem muito mérito do goleiro, gente. Não dá pra tirar isso da conta, sabe? Mas tem demérito do Flamengo também, que cobrou muito mal. Naquilo que o Flamengo se sentia mais confiante, ele foi mal. Naquilo que o Flamengo não deveria ter pressão nenhuma. Vamos lembrar dos pênaltis contra os Estudiantes, o Flamengo foi perfeito, fez todos. E ali era um jogo de alta pressão, porque é o Flamengo, o favorito a Libertadores, podendo cair de novo nas quartas de final. De novo, porque caiu nas quartas no ano anterior pro Peñarol, no outro ano tinha caído nas oitavas. Era o Flamengo pressionado para cobrar aqueles pênaltis, o Flamengo não sentiu a pressão. O Léo Pereira botou a bola no ângulo. Os pênaltis do Flamengo todos bem cobrados. E naquilo que não deveria ter pressão pro Flamengo ali. Eu sei que tem, porque é uma final de Mundial, é aquilo que o sul-americano quer tanto, mas o Flamengo não deveria ter pressão nenhuma para bater esses pênaltis, cara. Nenhuma. E eu acho que faltou coragem pro Flamengo nos pênaltis. O pênalti do Léo Pereira e do Pedro, pra mim, é falta de coragem.
E eu não tô criticando, não. Porque, Vitor, você bate no meio, o goleiro pula, você estaria falando outra coisa. Provável. Mas o pênalti do Léo Pereira, especialmente, é muito ruim, cara. É muito ruim. É muito ruim. Então é complicado. Eu prefiro quando o meu jogador erra, como o Dembélé errou, tentando buscar algo mais difícil, do que fazer o que o Léo Pereira e o Pedro fizeram. Inclusive esse pulinho do Pedro, alguém tem que avisar pra ele que o aproveitamento dele quando ele dá pulinho no pênalti é horrível. Tudo bem que ele não é um baita cobrador de pênalti, mas ele tem que rever isso aí. Inclusive o pênalti do Pedro que deveria ter voltado. Minha opinião, pela imagem que eu tenho, é que tem um espaço claro entre a grama e a linha, né, que o pé do goleiro do PSG, uma linha tem que estar tocando ali, ou pelo menos no ar. O pé dele tem que estar sobre a linha. Pra mim não estava, o pênalti deveria ter voltado. E se volta e o Pedro faz, era outra disputa, tá? Porque tem aquilo. Né? O Saul perde da confiança pro goleiro. O Pedro perde, o goleiro que tinha 1,90 passa a ter 2,20 m, pô. Quando você perde 2 seguidos, quem vai bater, o Léo Pereira, que vai bater o próximo, fica na merda, porque vai bater um pênalti contra o goleiro que já pegou 2, e aí o Léo Pereira perde. Aí vem o Luiz Araújo, que vai ter que bater um pênalti contra o goleiro que acabou de defender 3 seguidas. É difícil pra caraca. É muito difícil, cara. É muito difícil bater pênalti assim. Muito difícil na final de Mundial. Né, o Rossi ainda pegou um, o Dembélé perdeu dele, e no final não foi suficiente. Se alguém falasse pra você no início do ano, cara, o Flamengo vai chegar na final do Mundial contra o PSG, e vai levar pros pênaltis. E nos pênaltis, o PSG vai perder 2. Você vai falar, o Flamengo é campeão mundial, então, pô. Os caras perderam 2, o Flamengo ganhou o mundial. O Flamengo conseguiu perder 4. E 4 de formas consecutivas. É muito bizarro. Eu não sei se foi falta de coragem, como eu falei, que acho que faltou coragem aos batedores do Flamengo de tentar buscar o mais difícil. Tá vendo que o goleiro tá pegando, irmão? Tenta meter essa bola no ângulo. Se for pra fora, foi pra fora. Entendeu? Tenta botar ali no cantinho, igual o Vitinha bate. Eu sei que é difícil, eu sei que é muito difícil bater assim. E que só especialistas de pênalti fazem isso. Mas tenta fazer algo mais para dificultar a defesa do goleiro. Entendeu? Tenta bater um pênalti muito bem batido. Mas se bater esse pênalti muito bem batido, pode ir pra fora, pode zunir a bola. Beleza. Mas tenta fazer algo mais difícil. Tenha coragem para bater. Né? E até fazendo um paralelo assim, com o que o Diniz falou para os batedores do Vasco, né? Coragem para bater. Acho que faltou um pouco disso, né, pro Flamengo. Não tô nem comparando os anos de Flamengo e Vasco, pelo amor de Deus, não entrem nessa. Inclusive, vi muito flamenguista querendo crucificar jogador, porque perdeu pênalti. Gente, pelo amor de Deus, esses caras daí ganharam Campeonato Brasileiro, Libertadores, Carioca, Supercopa. Ganharam aí os 2 troféus que tinha no Mundial de Derby das Américas e Copa Challenger, que pra mim não são troféus tão relevantes, mas o que tinha para ganhar no ano de importante era Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. O Flamengo ganhou o Brasileiro e a Libertadores. São os 2 mais importantes. Cara, vai cobrar esse elenco de quê? Eu acho que ficou até melhor, que ficou 4 batedores pra pessoas tentar apontar dedo, né? É melhor 4 vilões do que um vilão só, né? Acho que pelo menos isso é bom pro Flamengo. A única parte boa é isso, né? Porque se fosse um cara só perdendo, nossa, era muito complicado. Mas pelo amor de Deus, né? O Flamengo levou ao PSG ao seu limite, ao máximo do máximo do máximo que dá pro Sul-Americano jogar. Fez um ano espetacular e o Filipe Luís sai ainda maior desse jogo. Ainda maior desse jogo. Eu nunca duvidei da qualidade do Filipe Luís. Mas eu estou surpreso com ele é bom. Assim, é rezar pra renovar, tá? O torcedor do Flamengo tem que rezar pra renovar. E vi gente pedindo fora Filipe Luís ontem. Loucura, gente. É loucura, assim. Loucura. Loucura. O Flamengo levou o PSG ao seu limite. Um time que gasta 10 vezes mais. E não joga 10 vezes mais que o Flamengo. Nem perto disso. Joga mais, é melhor. Foi melhor no jogo. Foi melhor. Poderia ter ganho no tempo normal? Poderia. Mas, cara, olha o que o Filipe Luís fez nessa partida. Olha o que o Filipe Luís fez no ano do Flamengo. O Flamengo teve 3 jogos contra o europeu, né, no ano. O Flamengo venceu o Chelsea na Copa do Mundo de Clubes, que foi o campeão da competição. O Flamengo perdeu pro Bayern de 4-2 e aprendeu muito com seus erros para esse jogo contra o PSG. Foi um Flamengo que, tirando o erro do Rossi aos 10 minutos, foi um Flamengo que correu menos riscos na sua saída de bola. Correu em alguns momentos e acertou, mas correu menos riscos. Né? Não à toa, muitos chutões para frente. Não dá, galera, não dá, chuta para frente. O Flamengo aprendeu com seus erros. E o Flamengo empatou com o PSG. Inclusive, curiosidade, né? O Flamengo jogou 3 finais de Mundial na vida, né? Em 81 venceu o Liverpool 3-0. Em 2019 perdeu pro Liverpool na prorrogação e agora perdeu o PSG nos pênaltis. O Flamengo nunca conseguiu perder no tempo normal, né?
E só ganhou uma final. É meio bizarro, mas é uma estatística... Eu gosto dessas estatísticas inúteis, né, do futebol. O Flamengo não perdeu o PSG, o Flamengo empatou. Né? O Flamengo conseguiu empatar com o PSG, levar para os pênaltis e sair derrotado. Que é critério de desempate. Mas a partida a estratégia que o Filipe Luís montou com o elenco que ele tem em relação ao que o PSG tem, cara, só vê elogio na Europa e assim, bem preocupante, tá? É ruim isso pro Flamengo porque faz a Europa ainda ter mais olho para ele, né? Muitos torcedores do Atlético de Madrid comentando sobre a possibilidade dele ir ao Atlético logo, não estão tão satisfeitos assim com o Simeone, enfim. Mas eu espero que o Felipe renove, acho que ele fica pelo menos mais um ano. E a única coisa que me preocupa pro Flamengo ano que vem é faltar fome, né? E eu acho que não vai faltar. Eu acho que pela relação dos jogadores ontem mostra muito isso, né? Aqui no Brasil, a gente fala muito sobre troféu não jogou de igual para igual, troféu não sei o quê. Eu acho que o Flamengo não tem que entrar nessa. Eu não acho que torcedor tem que postar orgulho de ter encarado de frente. Não, não. É orgulho pela temporada que o time fez. É orgulho pelo que o Flamengo fez no Mundial. Foi lá, venceu 2 jogos, empatou um, perdeu nos pênaltis. Temporada, venceu a Libertadores, venceu o Campeonato Brasileiro, venceu o Chelsea no Mundial de Clubes. É orgulho do que o time apresentou na temporada. Porque senão fica uma coisa assim, quase deu, Flamengo, vamos bater palma. Claro, vamos bater palma pra atuação, mas os jogadores sentiram a derrota, a torcida do Flamengo sentiu a derrota, porque viu que dá. E uma hora vai acontecer. Não sei se pro Flamengo, mas uma hora o sul-americano vai voltar a vencer esse Mundial. A distância encurtou. A distância encurtou. Aquela distância que a gente imaginava ser algo abissal de diferença, não é. Não é. A gente teve exemplo na Copa do Mundo de Clubes, o Botafogo venceu o PSG, mexido, mas venceu o PSG. O Flamengo venceu o Chelsea, que foi o campeão, contra o PSG na final. O Fluminense foi até a semifinal, tirou a Inter de Milão. Tirou o Al Hilal, que é bem superestimado, mas chegou até a semifinal. Assim, o Flamengo de 19 levou o Liverpool para a prorrogação, o Palmeiras de 21 levou o Chelsea para a prorrogação e o Flamengo de 25 levou o PSG aos pênaltis. A distância diminuiu. Tal qual a distância da América do Norte, time mexicano, diminuiu pra gente também. Mas a nossa distância para a Europa diminuiu. É muito grande? É muito grande. Eles são favoritos? Sempre vão ser. De top escalão? Sempre vão ser. É muito difícil a gente ver um campeão da Champions ano que vem contra o campeão da Libertadores no ano que vem, na possível final de Intercontinental, e o time sul-americano da Totó. Não vai acontecer. Vai ganhar sofrendo. O Flamengo tinha todos os elementos. O Flamengo sofreu, o Flamengo teve sorte, mas faltou nos pênaltis para trazer o mundo de novo e ser bicampeão mundial. Não aconteceu. Mas o Flamengo tem que ter orgulho da sua temporada, orgulho das partidas que fez ao longo do ano, mas não ficar romantizando derrota. O Flamengo tem que sentir, o torcedor do Flamengo tem que sentir a derrota. Os jogadores sentiram muito a derrota porque sabem que dava e sabem que dá. Então, esse elenco vai tentar buscar mais títulos, é importante para não faltar fome também para esse time. É algo que me preocupa às vezes em times do Flamengo vencedores, né? A gente viu como foi em 2022, o Flamengo ganhou a Libertadores e Copa do Brasil, e em 2023 o Flamengo não conseguiu ganhar nada, né? Jogando 10 torneios. Mas enfim, o tempo de férias é curto, o brasileiro já começa em janeiro, o Flamengo tem que se preparar, vai à janela e vai forte. Acredito que o Flamengo faça contratações de peso para a próxima temporada. Um baita ano. Filipe Luís, para mim, tá? Maior técnico da história do Flamengo. Debate ali com o Jorge Jesus, mas, cara, o que o Felipe fez no primeiro ano de carreira dele completo. Ele tem mais títulos que o Jorge Jesus também, porque ele tem uma Copa do Brasil, né? Que o Jorge Jesus não tem, porque ficou menos tempo também. Só jogou uma e não conseguiu vencer. Mas para mim o Filipe Luís é o maior técnico da história do Flamengo e eu tô bem tranquilo de falar isso. Assim, para mim não tem muito debate, tá? Sei que o 2019 é mágico, que é uma coisa linda, e realmente era, mas os adversários também eram de nível bem inferior no Campeonato Brasileiro. Eu acho o trabalho do Filipe Luís tão bom quanto, eu acho o Filipe Luís em números, em títulos, em que representa pro Flamengo também. Claro, por ser torcedor do Flamengo, por ter sido jogador do Flamengo, isso engrandece ele. Eu acho ele o maior técnico da história do Flamengo, espero muito que eu continue para 2026. E é importante porque senão não sei quem o Flamengo vai buscar no nível dele, cara. Eu não sei. Não sei qual é o nível do Filipe Luís em relação aos outros técnicos da Europa. Mas parece ser um nível bem alto. Parece ser um nível bem alto. Então o Flamengo agora é planejar para 2026, vai ter brasileiro ao início do ano, tem Recopa, tem Supercopa, tem vários títulos para o Flamengo disputar. E é isso, né? Acho que também vale destacar a primeira vez que o Flamengo termina o ano com o mesmo técnico desde 2011.
desde 2011, Vanderlei Luxemburgo. Bizarro, né, essa estatística, né? De um time tão vencedor, mas que só começou o ano e terminou com o mesmo técnico a primeira vez desde 2011. Algo bem bizarro. Mas espero que termine com o mesmo em 2026. Mostra também gestão, tá? Elogiar também a gestão do BAP, com o Boto, com o Felipe Luiz, enfim, acho que foi fantástico o ano do Flamengo em 2025. E acho sim que o Flamengo vai continuar na mesma pegada para 2026. Entra como grande favorito em todas as competições que disputar. Então, é isso. Ah, mais uma coisa. O formato desse Intercontinental tem que mudar. Não dá para o time sul-americano começar nas quartas e o europeu começar na final. Eu já tinha reclamado desse formato quando foi anunciado e eu estou aqui reclamando novamente. Muda o formato. Tira uma fase do time sul-americano. Ah, mas os troféus... Sei lá, se vira. Deixa só o Derby das Américas e quem vencer tá na final. Não sei. Bota o PSG pra jogar uma fase antes e ele tem que jogar aquela Copa Challenger e fica o Derby das Américas e o PSG pega quem vier do outro chaveamento, que no caso esse ano seria o Pirâmides, aí seria PSG e Pirâmides e Flamengo Cruz Azul, que é mais difícil que o Pirâmides, então assim, daria essa vantagem ao europeu de pegar ainda o mais fraco, né, do outro lado, ao invés de pegar o time mexicano. Sei lá, volta a ser semifinal e final, se vira. Mas não dá para um time sul-americano jogar 3 jogos, e o Flamengo poderia ter jogado prorrogação contra o Cruz Azul, prorrogação contra o Pirâmides, não pelo jogo, tá, mas é por regulamento. E ainda jogou uma prorrogação contra o PSG e os pênaltis. Isso é loucura. O Flamengo jogou quarta contra o Cruz Azul, jogou sábado com o Pirâmides e quarta com o PSG, pô. E poderia ter jogado prorrogação todos os jogos. Tem que rever o formato, porque o formato é ridículo, é para favorecer o europeu. Ah, mas eles sempre estão na final. Custa jogar? É por desgaste mesmo. Né? É muito injusto um time sul-americano chegar lá esfacelado, né? Porque final do ano ainda é pior pra gente do que pra eles, e eles chegarem na boa, jogarem um joguinho e ir embora. Rever isso aí. Bom, é isso que eu tinha pra falar. Acho que o torcedor do Flamengo tem que ficar feliz com o ano que teve, um ano mágico, um dos maiores anos da história do clube. E torcer pro Felipe Luiz renovar, olhar reforços, tem que sair uma galera, tem que chegar uma galera e voltar mais forte em 2026 para buscar os mesmos objetivos: Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil, nessa ordem, né? E eu acho que o Flamengo vai entrar como grande favorito em todas as competições que jogar. É isso que eu tinha para dizer. Quero saber a sua opinião sobre o jogo, sobre Felipe Luiz, sobre tudo que você achou dessa temporada do Flamengo. Ainda teremos mais um vídeo esse ano, pós-final da Copa do Brasil, domingo, Corinthians e Vasco. Nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, já teve o jogo de ida. Acho o Vasco ligeiramente favorito para ser campeão, tá? Pode acontecer do Vasco sair do jejum aí de muitos e muitos anos, o que seria mágico também para a torcida do Vasco. Então teremos mais um vídeo ainda esse ano sobre futebol brasileiro e talvez mais um vídeo sobre futebol europeu. É isso, quero saber a opinião de vocês, deixem aí nos comentários. Valeu e até a próxima.